Fala pessoal, boa tarde. Finalmente estamos aqui com a nossa resolução do Enem. E um Todd. Resolução do Enem 2021. Algumas questões selecionadas que tem tudo a ver com a nossa aula de geografia. Vamos lá então passar por elas. Bom, primeira coisa, Enem de 2001 teve alguns 2021, quer dizer, teve alguns diferenciais. Começando com pouquíssimas questões de geografia física em comparação com os Enems anteriores. Tem gente que adorou isso, que tem mais dificuldade nessa parte, dentro da área de humanas. Tem gente que não gostou, como eu, que acho que a parte ambiental tem uma importância muito grande e não pode ser deixada tão de lado assim dentro dessa prova. Outra coisa que foi bem diferente foi a ausência de gráficos, tabelas e mapas. Geralmente o Enem tem bastante interpretação de gráficos, tabelas, mapas, figuras, enfim, dessa vez não, foi muita interpretação de texto. Legal a interpretação de texto, mas você saber ler e interpretar uma tabela, dados, também é muito importante. O Enem ele é historicamente conhecido por isso. Dessa vez não teve nenhuma, zero, questões com gráficos, tabelas ou mapas que a gente pudesse identificar para colocar aqui nas questões de geografia. E já adiantando que é muito interdisciplinar, mistura muito todos os assuntos. Então não tem como você falar, essa questão é puramente de geografia. A não ser algumas de geografia física que realmente não tem como se encaixar nas outras da área de humanas, né? Mas a grande maioria se encaixaria em outras disciplinas. Isso é bom, isso mostra a interdisciplinaridade, tá? Vamos passar aqui por algumas questões que eu selecionei. Eu vou ler o enunciado e aí dar resposta para vocês. Algumas delas eu vou fazer uns comentários. Simbora! Primeira questão. Atualmente o programa de melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento como seleção massal, seleção clonal e hibridações. Ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao programa de melhoramento, no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino, vinicultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha. Maravilha! Interessados em melhorar a qualidade do vinho artesanal que produzem. Legal. Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo a quê? O cara fala de cultivo no Nordeste, nas áreas tropicais e nas serras gaúchas, que são subtropicais. Então, toda essa questão do melhoramento tem a ver com elementos ambientais singulares. Você vai melhorando essa planta, no caso aqui a uva, as várias espécies de uva, para elas conseguirem se adaptar a realidades locais, seja no Nordeste, seja na área tropical, seja na área subtropical. No Nordeste, quando ele fala esse semiárido, né? Então, seja no semiárido, no tropical ou no subtropical, você melhora as plantas para os ambientes singulares. Letra D. Maravilha, foi uma questão de interpretação de texto, mas foi legal. O tema foi legal, né? Próxima questão, tem dois textos. Texto 1. Em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais 17% para 52,2 milhões de toneladas até 2021. Texto 2. Há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para Gana, país africano. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Então é mais barato você exportar o lixo, né? Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado. Ou, no outro lado, que o desmantelam e extraem fios de cobre, por exemplo, e outros componentes. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. Beleza. No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas no texto refletem um padrão de relações derivado do quê? Derivado
da divisão internacional do trabalho, né? A gente está falando do ponto de vista ambiental. Isso deriva da divisão internacional do trabalho, por quê? Porque se é muito caro você fazer nos países desenvolvidos, o que acontece com a divisão internacional do trabalho? Quando é muito caro fazer nos países desenvolvidos, os caras passam a atividade para os países menos desenvolvidos, onde é mais barato. A divisão internacional do trabalho é assim, seja para produção com fábricas, não interessa, são fábricas têxteis, fábricas de eletrônicos, ou para reciclagem. Se é muito caro reciclar, eu pego meu lixo e exporto. Lá no outro país vai ser muito mais barato lidar com isso. Eu melhoro meus números e ao mesmo tempo me livro do meu lixo, né? Então, divisão internacional do trabalho não funciona só para produção, funciona também na questão da, entre aspas, reciclagem, tá bom? Próxima questão. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Considerando o debate sobre segurança hídrica, que no Brasil está bem difícil, a proposta apresentada no texto está pautada no distribuição equitativa do abastecimento. Pessoal, se você faz uma pesquisa rapidinha aqui no Google sobre o que significa equitativa, bora Google. Olha aqui. Equitativa diz com equidade. Com equidade, de modo igualitário, tal. Eu discordo que o texto fale de distribuição equitativa. Seria mais certo falar que é uma distribuição proporcional, porque a irrigação usa muito mais água do que a indústria e a área urbana. Então, distribuição equitativa do abastecimento eu acho que não está certo. Teria que ser uma distribuição proporcional ou uma segurança do abastecimento. Mas a melhor letra que encaixa aí é a letra A, tá bom? Maravilha! Falando do uso da água, o Brasil passando por sérios problemas por causa de água, né? Faltas de chuvas, e a gente usa bastante a matriz hidráulica para gerar energia elétrica, e isso aí gera um aumento desgramado na conta de energia e outras consequências, como prováveis apagões e coisas assim, né? Em alguns locais até racionamento de água para abastecimento urbano. Problemão que estamos passando há vários anos. Região sul do país que sabe, lá em Curitiba o pessoal racionalizando água, banho uma vez por dia, não dá mais, né? Próxima questão. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como característica do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Legal. Então, quando você envolve tecnologias novas, isso acaba flexibilizando bastante, né? Por exemplo, eu estou aqui agora por uma tecnologia nova, gravando esse vídeo fora do meu horário de trabalho, né? Porque tecnologia está aí, é tudo flexível. Compensação, meu horário de trabalho também ficou muito mais flexível, né? O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da fragilização das relações de trabalho. Quando você flexibiliza demais, terceiriza demais, você fragiliza aquelas regras básicas do trabalho. Você vai trabalhar das 8 às 18, com intervalo. Não, mas se você tem tecnologia, você pode de madrugada, à noite, responder um WhatsApp do chefe, né? Não deveria ser, mas infelizmente acontece muito. Então essa flexibilização, essa terceirização, essa precarização que o texto comenta, é justamente a fragilidade nas relações do trabalho. Letra C. Isso já foi assunto de outros Enems, hein? Questões assim, desse jeito, já foi assunto de Enems passados, não muito longe. Inclusive um que falava sobre energia elétrica, sobre a luz, a invenção da energia elétrica, a introdução da energia elétrica na sociedade, no trabalho, a mesma resposta. Então, fique esperto, esse é um assunto recorrente
Assuntos relacionados a trabalho são assuntos recorrentes. Próxima. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade. Transitoriedade, li certo. Provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar status de refugiados no país receptor. Então o cara fala que essa transitoriedade, essa provisoriedade, essa temporalidade é muito característica dos refugiados, porque o cara que é refugiado não é migrante. Então não é que ele vai ficar para sempre lá, ele tem um status de refugiado que pode acabar se a situação no país de origem que fez ele se tornar um refugiado também acabar. Então se tem um país em guerra civil, a galera sai de refugiado, a galera sai, chega no país, o país aceita ele como refugiado, mas se essa guerra civil acaba, esse cara deixa de ser um refugiado, ele tem que voltar, a não ser que o país que recebeu ele aceite mantê-lo lá. Se ele não é mais um refugiado, não tem o que mais o torne um refugiado, ele tem que voltar para o seu país, a não ser que ele seja aceito. Então por isso que é uma coisa provisória, transitória e tem um tempo, né? Teoricamente, né? A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, em qualquer lugar no mundo, né, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre desenraizamento cultural e insegurança legal, né? Então por isso a transitoriedade, provisoriedade. Não existe uma segurança legal para esses caras, justamente porque, como o próprio texto diz, eles têm aqui um status de cidadão no país de origem, mas onde eles têm um status de refugiado, então fica uma insegurança legal aí. Ao mesmo tempo, os caras falam, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora. Então, existe um desenraizamento cultural. Muitas vezes o refugiado não fala a língua do país que recebeu ele, ou não tem nada a ver a sua cultura, religiões diferentes, modo de vida, alimentação, tudo isso. Por isso, desenraizamento cultural do refugiado. Muitas vezes acontece e algumas vezes não, tá? Próxima. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para indivíduos é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha e etc. O texto indica que, no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por quê? Bom, o texto já está falando de consumismo, né? Que as criaturas se reconhecem em suas mercadorias, sua alma está no seu carro. Então é um consumismo exacerbado que ele está tocando. Então a melhor resposta é um mecanismo subjetivo de identificação. Tudo bem? Então o texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos é influenciada por um mecanismo subjetivo de identificação. Para tu se identificar com a sociedade que tu está inserido, sociedade capitalista, tu tem que consumir, tu tem que ter aquele produto, tem que ter aquele outro, tem que ter o celular novo, tu tem que ter a correntinha, tem que ter o carro. Se conseguir, claro, né? Mas obviamente se você conseguir, a chance de você ter é enorme. Tá? Porque existem esses mecanismos subjetivos de identificação, de você se pôr em certos setores, se comportar, se vestir e assim vai, consumir que nem as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Por isso, a resposta à letra D. Próxima questão. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparecem. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na sua cidade suas próprias referências, é verdade, né? A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida
qualquer cidade. Então, no contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da alteração da organização da paisagem geográfica, né? Pô, o cara está falando no texto de alterações, da praça que não existe mais, da árvore que é retirada, do concreto que está cobrindo a cidade toda. Então, no contexto das grandes cidades brasileiras e do mundo, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da modificação do espaço. Boa, letra E. Próxima. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelações e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barreira de nuvens, ou se surgir prateada é sinal de seca. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela experiência perceptiva, pessoal. É o que o pessoal percebe ao longo do tempo. É o que o pai, a mãe passou para eles. É o que a avó passou. Então a percepção traz esse tipo de conhecimentos, conhecimentos tradicionais. Minha avó falava, o urubu tá voando baixo, vai chover. Se o urubu tá voando alto, não ia chover. Se tu vai lá pro meio do sertão, o sertanejo vai falar o quê? E as formigas todas estão subindo na árvore, quer dizer que vai chover. E muitas vezes eles acertam mais do que a previsão do tempo. Tá? Então é a percepção que eles têm da natureza que faz com que eles consigam compreender alguns sinais que ela mesmo traz. Tá bom? Maravilha. Deixa eu molhar a garganta. Próxima. Vocês que fazem parte desta massa e passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E o vida de gado, povo marcado e povo que acha que tá feliz. Vamos lá. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? É uma passividade social enorme. Né? Por quê, pessoal? O cara fala que você faz parte da massa que está no projeto do futuro de alguém, né? Não do seu. A massa está no projeto de futuro do governo, por exemplo. Né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Né? E vida de gado, o povo é marcado e continua feliz. É claro que é passivo, né? Tá marcado e continua feliz. Dá muito mais do que recebe, continua feliz. É passivo demais. Letra B. De gado, de rei do gado. B de rei do gado. Sabe quem é o rei do gado? B. Próxima questão. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante da tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional, a revitalização urbana, deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado, para abrir espaço em seu lugar a instalações de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos, a cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. Meu Deus! Cerca de 100 mil novos moradores, super torres comerciais. Todo mundo que mora lá atualmente vai ser jogado para o fim do mundo, né? A tal da gentrificação. Foi assunto, inclusive, de outro Enem, com esse mesmo Porto Maravilha do Rio de Janeiro. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação da participação na competitividade global. Quando ele cita aqui na última parte que vai botar o Rio de Janeiro nos patamares dos waterfronts, ou seja, nessas beiras d'água, né? Uma tradução literal, né? Na frente da água, você pegar ali a preparação do litoral,
várias revitalizações ao redor do mundo, quando ele compara com outras revitalizações ao redor do mundo, ele está querendo botar o Rio de Janeiro nessa competitividade global com outras cidades. Ele está comparando essa revitalização do Rio com a revitalização feita em outros locais do mundo, justamente para inserir o Rio dentro de um cenário global. E olha que muitos países fazem revitalizações não desse jeito, quebrando tudo e botando torres altíssimas e bonitonas. Simplesmente restauram o que está lá, fica muito mais charmoso, atrai turista pra caramba, e você não tem que quebrar tudo e fazer torres altas. É muito mais barato às vezes. Mas enfim, letra A. Próxima. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Uma ínfima inserção. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. As indústrias automobilísticas, por exemplo. Né? Esta última também é limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Bacana. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido... letra D. Subordinação aos fluxos globais. Se a nossa indústria tem uma ínfima, ou seja, quase nada, inserção nas novas tecnologias, os nossos motores ainda são aqueles motores quase da época da colônia, né? Quer dizer que a gente ainda é subordinado aos fluxos globais, a gente não faz parte do controle desses fluxos, a gente é subordinado a eles, a gente necessita deles, a gente necessita dessa parte eletrônica toda, importar muita tecnologia, a gente necessita disso, porque a gente ainda exporta coisas muito básicas, na maioria das exportações são de coisas básicas, ou é petróleo bruto, ou é minério bruto, ou é coisa da agricultura, e a gente importa tecnologias, a gente exporta poucas tecnologias. Por exemplo, a Embraer é uma exportadora de produtos com alto valor agregado, mas é a única grande que exporta aviões, é a única, né? Existem outras indústrias que também exportam produtos com alto valor agregado, mas são muito poucas no Brasil. A Embraer é um dos exemplos, tá? Então a gente está subordinado ainda a esses fluxos globais, infelizmente. Próximo. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Meu Deus, haja conflito. Em geral, e também com a floresta, né? Esqueceu. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora. Nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa. Nem sempre não, quase nunca, né? Ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Ainda mais agora que a mineração ilegal está avançando que nem a boiada, né? Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais destes grupos, que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. O texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social, marcada pelo rompimento dos vínculos locais. Porra! É claro que não tem compensação econômica se você perde a sua terra. É a história que eu conto na sala de aula da cidade lá do Ceará, da Jaguaribara. Existia uma cidade chamada Jaguaribara. Você faz uma barragem, você cria um baita de um reservatório de água que alaga a cidade antiga, e aí abruptamente você constrói uma cidade nova, toda planejada para a população que morava na cidade antiga. Só que não é a mesma cidade. Uma cidade nova, toda planejada. Então na cidade antiga, tiazinha criava lá seu bode no quintal, ali muito próximo. Na cidade nova não pode. Antes ele tinha aquela rua, onde ele tinha nascido na rua. Tinha os vizinhos, ele ia naquela padaria. O cara tem 70 anos, cresceu a vida inteira fazendo a mesma coisa. De repente você muda o cara de lugar. É claro que é um rompimento com os vínculos locais. E aí quando o reservatório está seco, aparece a torre da igreja, todo mundo pega um barco e vai lá. Vínculos locais que são rompidos com essas grandes introduções de mineração, hidrelétricas, enfim, com um planejamento que só privilegiam a parte econômica, infelizmente. Próxima.
Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. Aumentou bastante. Então vamos parar de pegar babalu na padaria. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. São homens, jovens, abaixo de 29 anos, ainda bem que eu já fiz 30. Negros com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e majoritariamente com penas de 4 a 8 anos. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? Então a problemática é o grande aumento da população carcerária. Como é que a gente faz? O que pode ser feito para você evitar que esse aumento continue acontecendo? Você começar a diminuir um pouco essa aceleração do aumento da população carcerária. O que poderia ser feito? Inclusão social, caramba. Se você pega, olha só o perfil dos caras. Caras abaixo de 29 anos, sem ensino fundamental, negros. Você pega as periferias, a maioria das pessoas tem esse padrão. São pessoas pretas, homens, no caso dos homens que estão presos aí, está falando só da população masculina. Homens pretos com ensino fundamental incompleto, sem perspectiva nenhuma. Se você inclui essa galera, oferecendo ensino, oferecendo dignidade, é claro que vai diminuir o crescimento carcerário. É claro que vai diminuir. Não precisa ser Mago Merlin, Harry Potter, sei lá qual mago você quer, para pensar nisso. Se você vai para outra área da cidade onde a educação é muito mais desenvolvida, os índices de encarceramento são muito menores. Você está incluindo a galera. Então letra B é melhor. Próxima. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de obter conhecimento de diversas regiões do país. O cara tem um país enorme, você vê aqui que ele quer dar um foco principal no território. Se é um território enorme, muito variado, ele precisa o quê? Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa conhecer o seu território, conhecer a sua população. O cara cria vários institutos de geografia, de cartografia, para mapear, de estatística, para pegar os dados, tabular, trabalhar os dados. Estatística e geografia trabalham muito juntas. Então ele cria institutos de geografia e estatística para poder conhecer o país, conhecer a sua população e a partir daí tomar decisões, fazer o planejamento. Letra C. Próxima. Foram esses cientistas Chavante que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Essa outra aqui, quando a anta caga, a semente, aquela precisa ser comida pelo lobo. Então algumas sementes têm que passar pelo sistema digestivo da anta, o outro pelo lobo, ou depois do fogo, para germinar. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. Então o cara está falando de saberes tradicionais, aqueles saberes perceptivos, que estavam na outra questão, juntos com os saberes mais técnicos da cidade, né? No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do, letra C, saber tradicional para a conservação ambiental. Você consegue conservar o ambiental sem saber tradicional? Consegue. Você consegue fazer conservação ambiental sem saber técnico da cidade? Também consegue. Mas se tu juntar os dois, provavelmente o resultado vai vir melhor e mais rápido. Então, para que ignorar um ou outro? Vamos juntar, trabalhar junto, deixar de ser cabeção e a coisa vai dar certo. Próxima. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. É o intemperismo, físico ou químico.
Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo e toda a superfície terrestre, toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Aí a erosão, que é o transporte. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos, as rochas sedimentares. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. O cara está falando de intemperismo, erosão e deposição. É o que? Sedimento. É o ciclo sedimentar. Está falando de rochas sedimentares, da formação de rochas sedimentares a partir do intemperismo do relevo que está aí. Próxima. As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave. O que é enclave? Quando você tem um país e dentro do país você tem um mini paizinho dentro do paísão. Ou seja, você tem um território independente dentro de um maior, né? O que se pretende salientar é a ideia de enclave. Plantas industriais que estabelecem relações escassas com seu entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Então, o enclave que ele quer dizer aqui é, por exemplo, uma cidade. Uma multinacional se instala ali, só que ela não faz relação nenhuma com a própria cidade. Como ela é multinacional, ela mantém relações com outros países, com outras partes do mundo, de onde ela veio. Essa que é a ideia do enclave dessa indústria. Tá? Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? A melhor aqui é a E, importação da mão de obra. A indústria tem tão pouca relação com o local onde ela está, que até os trabalhadores ela importa. Claro, né? Ela importa os trabalhadores que ela quer, os mais qualificados que ela quer. E ela pega os mais baratos da área onde ela está. É a divisão internacional do trabalho. Tá? Letra E, importa mão de obra qualificada e usa mão de obra local mais barata. E o retorno desse lucro todo, grande parte dele, vai embora também. Então você não tem relação quase que nenhuma com o local. Quando a empresa quer, ela fecha a porta e cai fora. Próxima. Pessoal, movimento de transação da Terra, cartografia. E tem gente dizendo que é uma questão polêmica. Polêmica? Polêmica é outra coisa, né? Aqui a gente tem uma figurinha com solstícios e equinócios. Tem solstício de junho, solstício de dezembro. Se for no nosso caso aqui no Brasil, o de dezembro é verão, o de junho é inverno, caso do Brasil, hemisfério sul. Equinócio 21 de março, equinócio 23 de setembro. O nosso de março é outono, de setembro o nosso é primavera. Hemisfério sul. No hemisfério norte é só inverter as estações. Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? Pessoal, Brasília está no hemisfério sul. Dia 21 de junho, solstício de verão no norte, de inverno no sul. Se é solstício de verão no norte, quer dizer que o Sol, ao meio-dia, vai estar batendo a 90 graus no Trópico de Câncer, lá em cima, no norte. Lá em cima não, porque norte não é em cima, é norte, né? Ou se o Sol está para o norte, o Sol está para o norte. O prédio está aqui, do Congresso Nacional, que está mais ao sul. Então, é claro, se o Sol está aqui e o prédio está aqui, a sombra está para trás do prédio. Se o Sol está para o norte, a sombra está para trás do prédio, só pode estar para o sul, né? Você tem o prédio, você tem o Sol, a sombra está do lado oposto do Sol. Se você um dia sair e sua sombra não estiver do lado oposto do Sol, estiver do seu lado, tem alguma coisa errada no planeta. Tá? Então, se o solstício está no hemisfério norte, a sombra só pode estar para o sul. Tá bom? Então é letra B. Tem nada de polêmico aí, meu amigo. Finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, procure professor, a gente conversa numa boa. Tem meu contato, me manda aí pelo YouTube, me manda pelo WhatsApp, para onde for. A gente vai conversando, vamos nos falando e até a próxima resolução. Um grande abraço para todo mundo.